Porque se tem um local que é difícil de nós sermos cristãos, é a nossa própria casa. Porque em casa a máscara cai. Em casa, quer saber quem eu sou? Conversa com minha esposa, conversa com meus filhos, conversa com meus vizinhos, com quem está pertinho. Vá perguntar ao meu pai, vê com quem está pertinho. Porque se tem pessoas que é difícil nós mostrarmos, é a nossa própria casa. Porque ali em casa nós não pregamos com palavras, em casa nós pregamos com atitudes. O que as pessoas leem, o que elas ouvem não é o que nós falamos, e sim o que nós fazemos. E hoje nós vamos ter uma visão, interessante desse texto. Eu já até preguei sobre esse texto, mas não usando no contexto de família. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia no capítulo 4, não repare, fique sua Bíblia na mão, você vai usar bastante. Capítulo 4, versículo 35. Nós vamos ver o início, o contexto desse versículo 19. Marcos 4, 35 nos diz assim: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiu as ondas sobre o barco, de maneira que ele já se enchia. E ele estava dormindo na popa do barco, sob uma almofada, e despertaram, dizendo: mestre, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, disse ao vento: cala-te. Disse o mar: aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Observe agora, olhe para mim, eu quero a sua atenção neste momento. Nós começamos esse texto agora para entendermos o que está acontecendo no versículo 19. O texto, Jesus está direcionando aos seus discípulos e dizendo: passemos para outra margem, nós vamos para o outro lado deste mar. Olhe bem, Jesus está convidando seus discípulos a ir para o lado leste do mar da Galileia. Jesus está convidando seus discípulos a ir ao território, a um território chamado Decápolis. Decápolis, era considerada a terra dos gentios. Lá não tinha comida judaica. No território de Decápolis, o porco era o elemento do sacrifício a deuses pagãos, enquanto do lado judaico era o cordeiro ao Deus verdadeiro. Os judeus não frequentavam aquele local. Decápolis para os judeus era como se fosse uma terra proibida, eles não iam lá. E no versículo 35 Jesus diz assim, vamos para outra margem, eu quero ir do outro lado. Mas Marco, que está narrando o evento, ele começa narrando com um advérbio de tempo. Ele diz: e sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem, para outra banda. Você pode perguntar: como é que Jesus dormia num barco no meio de uma tempestade? Como é? Porque ele disse no versículo 35: passemos para outra. Se ele disse passemos, é porque eles iam, e a tempestade não ia afundar. Que se aquele barco afunda, Jesus morria afogado também. A situação que os discípulos estavam vivenciando era a mesma que Jesus. Ele estava no barco, por isso que o barco não ia afundar. Mas os discípulos estão lá enfrentando a tempestade. Como eu disse, na tempestade cada um reage de um jeito. Eu imagino Pedro com a cumbuquinha jogando a água para fora. Era o homem da energia, o homem da ação. Foi ele que pegou a espada. Pedro era o homem da ação. João não era o homem da ação, João era o homem da oração. Devia estar: Jeová Jireh, eu não posso morrer não. Olha essas ondas. Filipe era o evangelista da turma, não era o evangelista, que o evangelista era outro Filipe, mas foi ele que chamou Natanael. Eu posso chamar de evangelista também. Filipe devia estar pensando o quê? Posso morrer não, ainda tem muita gente para evangelizar. Natanael era o exigente da turma, deve ter pensado o quê? Falei para a gente vir num barco maior. Foi ele que reclamou de Nazaré ser pequenininha. Judas Iscariotes era o homem da bolsa, era o tesoureiro, deve ter pensado o quê? Se isso afundar vai ser um prejuízo tremendo.
Tomé era o incrédulo da... Olha que eram todos discípulos, estão no mesmo barquinho, mas cada um com uma característica de fé. Você precisa saber disso. Tomé era o incrédulo, deve ter pensado o quê? Falei pra gente não vir, viu? André, irmão de Pedro, era o brincalhão da turma. André era um cara que só podia ser brincalhão. Foi ele que estava de olho no lanchinho do garoto na multiplicação dos pães, lembra? E ele falou para Jesus: ó Jesus, tem um garotinho com 5 pães e 2 peixes. Só podia estar brincando. Tinha uma multidão sentada para comer. André vem com a conversa de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus é que foi na brincadeira de André e criou na Palestina o primeiro McFish da história, é ou não é verdade? Foi ele que criou o sanduíche de pão com peixe. Foi. O McDonald's só copiou. É. André deve ter pensado o quê? Se afundar eu vou nadando. Pescador que sou. Quero ver Mateus, que é cobrador de imposto. Não sei nem se sabe nadar, é ou não é verdade? A tempestade está sacudindo, cada um reage de um jeito e você vai precisar aprender a conviver com essas pessoas. Pare de querer que todo mundo seja igual a você. Até porque você não é modelo para ninguém. É ou não é? Você não é modelo para nada. Um tempo atrás eu estava na igreja, uma igreja pentecostal, canelinha de fogo. Olha bem, no meio da oração eu estou sentado, Deus queria me dar uma grande lição. Eu estou sentado no meio do pessoal lá, eu estou sentado lá de uma irmã e a irmã começou a piar. Piu, 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 piu. Eu falei: Jesus, o que é isso? Me dá uma base bíblica para esse pintinho, para esse piado, que eu quero entender o que é isso. Me ajuda aí, esclarece, revela. E a irmã, piu, 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 piu. Aí minha mente saiu da adoração e ficou no piado. Eu só prestava atenção no piado. Eu falei: Senhor, ela está meio perturbada, quer ser piu, piu. Eu vou orar por ela. Poxa, que negócio de piar é esse? Piar, eu não pio. O que ela vai piar? Eu estou querendo orar pela irmã. Falei: Senhor, eu vou botar a mão nela e vou orar por ela, porque ela está problemática. Faz ela parar de piar, poxa, que coisa chata. De repente a irmã parou de piar, mas dava uns aleluia e glória a Deus que quase arrancava dele. Eu falei: Senhor, já parou o piado. Mas para que gritar assim? O senhor é surdo? O senhor não é? E nem eu. E de repente eu ali, orando, falando com Deus assim mesmo. Sabe o que eu ouvi Deus falar no meu coração? Você não quer piar, não pia. Você não quer gritar, não grita. Mas a igreja é minha, eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Deixa a irmã gritar e piar. Eu fechei meus olhos e falei: grita, irmã, aleluia! Cada um é de um jeito. Às vezes nós queremos que todos sejam iguais. Não podemos. No barquinho cada um tinha sua personalidade, sua maneira de ver as coisas. E agora, olhe bem, que coisa interessante. Os discípulos estão achando que o barquinho vai afundar, e eles ainda não estão entendendo o que Jesus quer fazer do outro lado. E agora eles vão lá acordar Jesus e diz: Senhor, acorda aí, poxa, será que o senhor não está vendo que nós vamos afundar? O senhor que botou a gente nessa enrascada? Acorda. Jesus levantou, meio sonolento, falou para o vento: cala a boca agora. Falou para o mar: fica quietinho, eu não quero nem marola. O vento se aquietou e houve grande bonança. E os discípulos ficaram olhando um para o outro: quem é ele, gente? Que até o vento e o mar... Mas aqui é que começa a nossa pregação. Chegaram na outra banda, versículo 1 do capítulo 5. Chegaram na outra banda, na província dos Gadarenos ou dos Gezerenos. Preste atenção em mim aqui agora. A tempestade passou e os discípulos chegaram onde Jesus disse que eles chegariam, no território de Decápolis. Desceram, eu imagino eles, terra firme. Graças a Deus, quase que a gente morreu, hein, gente? Imagina os discípulos conversando. Só que quando eles acabaram de chegar, não muito longe dali, tinha um endemoninhado, um homem endemoninhado, um homem que não convivia mais com sua família, um homem banido da convivência da sociedade,
Um homem que ninguém dava nada por ele. Um homem que às vezes eu me pergunto por que é que não o mataram. Porque tentaram prender este homem diversas vezes e ninguém podia, porque ele rebentava tudo. Era um homem violento, um homem que não tinha condições de conviver com sua família. A situação deste homem era tão agravante que este homem foi viver com os mortos. Este homem vivia no meio das sepulturas. Olhe bem, esse era gadareno. Quanto você daria por um homem desse? Quanto? Quanto vale um mendigo? Ele também tem família. Ele não está lá. Algo tirou ele de casa, algo criou uma situação em torno da vida dele, colocou ele ali. Assim como o homossexualismo tem tirado pessoas dos seus lares, né? Assim como a prostituição, assim como o adultério, assim como as drogas, como o tráfico, como a bandidagem. Hoje essas situações têm acabado com famílias. E olhe bem, este homem está vivendo naquela situação, mas ele também tem família. Até o presente momento nós não estamos vendo a família, mas ele tem alguém. Só que ele está vivendo naquela situação e ninguém dava nada por ele, ninguém. Eu acredito que os vizinhos deveriam dizer: isso aí não tem mais jeito não, rapaz. Isso aí daqui um dia vai morrer aí. Isso não tem mais jeito. Porque palavras negativas as pessoas podem falar. Hoje eu ouço as pessoas dizendo: o seu casamento não dá mais certo. Separa. Como é que vai ficar aturando um homem desse, pelo amor de Deus? Larga ele. Boba, tem homem pra caramba aí. Larga essa mulher enjoada. Isso não é nem trigo, isso é joio. Você dormiu, o inimigo plantou. Agora está crescendo do seu lado, roubando suas forças. Tem gente que olha por esse jeito: não tem mais jeito, seu filho não tem mais jeito. Estou cansado de ouvir isso. Mas eu aprendi algo com Jesus: para ele nunca é tarde. Nunca.